Fala pessoal, conforme prometido aqui gravando o segundo vídeo falando sobre os contratos que você, empreendedor, precisa utilizar quando você vai aí mergulhar nesse mundo do empreendedorismo, na publicidade em sacos de pão. No vídeo anterior a gente falou sobre o contrato que você precisa com a padaria, né? As padarias parceiras que vão divulgar aí e veicular a sua embalagem, o seu saco de pão. E nesse vídeo em específico a gente vai falar sobre o contrato que você precisa ter direto ali com o cliente que vai comprar o seu anúncio, certo? Então a gente vai agora analisar a fundo esse contrato, igual a gente fez com outros. Se você caiu aqui de paraquedas, no nosso canal tem uma playlist, um quadro que a gente criou analisando negócios, que é onde a gente pega alguns tipos de negócios que a gente vê inovador, criativo, que está surgindo aí no mercado e traz para a gente analisar a fundo aqui no canal se realmente vale a pena ou não. Então, nessa série, analisando o negócio de publicidade em sacos de pão, lá no canal tem uma playlist inteira falando de várias coisas. Eu estou deixando alguns cards aqui também que você pode estar conferindo. E esse vídeo específico é falando sobre o contrato, mais do que falar, fazer, mostrar junto com você e disponibilizar para você no final desse vídeo o download gratuitamente e editável para você utilizar aí no seu negócio, beleza? Eu só quero te pedir que me ajude curtindo esse vídeo, deixando o seu like, que isso ajuda o nosso canal a crescer. E se você gostar desse conteúdo, ajuda a gente também se inscrevendo no canal, fazendo parte dessa comunidade aqui no YouTube e ativando o sininho para receber sempre as notificações que a gente publica aqui no canal dos próximos vídeos, que a gente fala sobre empreendedorismo, negócios, investimentos e essas análises de negócios, beleza? Muito bem, pessoal, já aqui na tela com o nosso contrato. Esse contrato é um pouquinho diferente, ele já é um pouquinho mais complexo do que o contrato anterior, porque ele é diretamente com o seu cliente, então é preciso especificar algumas coisas. Ele não é só um termo de doação, como foi no vídeo anterior que a gente citou, que está aqui nos cards ou na descrição do vídeo, mas também você vai precisar especificar alguns pontos diferentes, que é coisas que vão ser prioridades para o cliente direto, né? Aquele que vai comprar o anúncio. Na verdade, esse tipo de contrato é um contrato de locação de espaço publicitário em sacos de pão, tá? Pessoal, a forma de editar esse contrato é exatamente igual ao vídeo que eu expliquei o contrato anterior. Então é o mesmo esquema, não vou me atentar mais para detalhes sobre como editar, cabeçalho, rodapé, enfim. Eu vou me conter mais no assunto do contrato, até porque você já viu aquele outro vídeo, não faz sentido ficar revendo essas coisas, tá? Se você ainda não viu, acessa lá. Aqui a gente vai fazer um contrato de locação. Às vezes você está querendo investir nesse negócio, mas você ainda não pegou, não teve a sacada do que realmente você está vendendo, né? Qual é o seu produto? Seu produto em si não é o saco de pão. O seu produto em si é o anúncio, o espaço no saco de pão. O saco de pão é o veículo de comunicação. Então o contrato que você vai fazer é um contrato de locação de espaço no seu veículo de comunicação, que é os sacos de pão, beleza? Então por isso aqui, contrato de locação de espaço publicitário em sacos de pão. Identificação das partes contratantes. Essa parte do contrato aqui, ó, se assemelha com aquela outra parte do outro contrato. Aqui, enquanto lá nós tínhamos doador e donatário, aqui a gente tem locador, que é quem está oferecendo essa locação, e o locatário, que é o nome da empresa que está ali fazendo a locação. Ou seja, o locador é você, o locatário é o cliente. Ele está locando de você, que é o locador.
É meio complexo esses nomes, mas em resumo o locador é você, que é o dono do espaço de divulgação, e o locatário, que é o cliente que está locando esse espaço seu. Tá? Ele não está comprando, porque uma vez comprado ele sempre vai ter esse anúncio em todas as tiragens. Não, geralmente não é assim que funciona. Pode ser que você queira fazer diferente, mas na maioria das vezes não é assim que funciona. O cliente ele paga mensalmente para ter aquele espaço sempre ali, como se fosse um anúncio num jornal, porém em sacos de pão. Então aqui você vai especificar todas as informações, como lá no outro contrato da sua empresa. Você também vai especificar, eu já deixei aqui entre parênteses os xizinhos aqui para você ir substituindo, também as informações da locatária, né, da locatária que vai tá alocando esse espaço aqui. E aí a gente tem um trechinho aqui que é importante a gente ler. As partes acima identificadas têm entre si justo e acertado o presente contrato de locação de espaço publicitário em sacos de pão, ficando desde já aceito pelas cláusulas abaixo descritas. O que rege o contrato são as cláusulas que a gente vai analisar e, se preciso for, ir editando conforme a sua necessidade. Então assiste até o final para você saber fazer essa edição certinha. O primeiro assunto ali é, como sempre em todo contrato, o objeto do contrato, o que é que está sendo comercializado, né? Do que se trata esse contrato. Cláusula 1, o presente contrato tem como objeto a locação de espaço. E aí, entre parênteses, a gente especificou aqui que esse espaço é chamado, na nossa linguagem aqui comercial, que é o módulo em sacos de pão, a ser utilizado para fins publicitários, de divulgação. Aí você pode fazer divulgação, qualquer fim publicitário de qualquer empresa. Cláusula 2. O referido módulo em saco de pão terá as medidas de... Aqui você vai especificar não o tamanho do saco de pão, o tamanho do espaço que vai ser locado para essa pessoa, tá? É o espaço do anúncio, é o tamanho do anúncio do cliente. Então você vai especificar aqui quanto ele vai ter. E estará impresso em cores coloridas. É importante você especificar para o cliente se o anúncio vai estar em preto e branco, se vai estar em CMYK. CMYK, se você não sabe o que é, tem um vídeo no canal falando sobre o gabarito dos sacos de pão, como que é essa impressão, se você mesmo consegue fazer esse anúncio ou não. Enfim, depois você confere lá, tá aí nos cards e na descrição. Aí é importante também você especificar o local que esse anúncio vai estar no saco de pão, se ele vai estar na frente, no verso ou na sanfona, que é aquela lateral do saco de pão. Tá? Então, frente, verso ou sanfona. Não deixa nos três aqui, porque quer dizer que vai ser nos três, né? Então, você edita isso aqui para aquela que realmente você vai utilizar para aquele cliente. Do saco de pão, que será distribuído pelas padarias parceiras aqui tá, ó, um erro aqui no contrato, ó, do locador, né? Que é as padarias parceiras do locador, não da locatária. O locador é o proprietário do saco de pão, do locador. Por isso a importância da gente ir sempre revendo e fazendo, ajustando aqui os pontos juntos. No arquivo do download eu já vou deixar isso corrigido aqui para vocês, tá? Parágrafo único. O locatário, quem está contratando, fica ciente e concorda que o anúncio será impresso ao lado de anúncios de outras empresas na mesma embalagem, saco de pão, entre parênteses, podendo estes serem de empresas de outros nichos ou do mesmo nicho do locatário. Por que é importante isso aqui? Para a pessoa estar ciente de que esse anúncio vai estar junto, ao lado de outros anúncios de outras empresas, e que essas outras empresas podem ser de ramos diferentes ou iguais daquele que está contratando.
A menos que você queira colocar uma exclusividade, ó, se, por exemplo, se uma empresa de materiais de construção fechar um anúncio comigo, eu não vou mais colocar nenhuma outra empresa que queira anunciar que seja do mesmo nicho de materiais de construção na mesma embalagem. Aí tudo bem, aí você está vendendo junto com o anúncio uma exclusividade sobre aquela embalagem naquele nicho específico. Você pode pôr outros anúncios, mas de empresas de nichos diferentes. Nesse caso desse contrato aqui, com esse parágrafo único, o que a gente está dizendo é que o cliente ele tem ciência de que o anúncio dele vai estar junto ao lado de outros anúncios e que esses outros anúncios podem ser de empresas de ramos diferentes, de áreas de atuação diferentes, nichos diferentes, ou de um nicho igual dele. Isso independente, tá? Você tem essa liberdade de fazer. Aí caso o cliente não queira isso, aí você pode especificar aqui no contrato, criar uma cláusula aqui, especificando a exclusividade daquela empresa naquela embalagem, entendeu? Daquele nicho específico. Mas enfim, o padrão vai assim, aí você vai ajustar de acordo com a sua necessidade. Ficando dessa forma estabelecido em contrato que o locatário não possui exclusividade sobre a embalagem veiculada, saco de pão. Das obrigações, a gente tem aqui, ó, o locatário deverá especificar, locatário, quem está contratando, o cliente, deverá especificar as características e informações que deseja inserir na arte do anúncio em saco de pão, bem como logotipo a ser utilizado na publicidade, tá? Isso você está passando a responsabilidade do cliente te fornecer as informações de logotipo que vai ser inserido na arte ali no anúncio para impressão no saco de pão, tá? Isso é obrigação do cliente te fornecer os contatos que ele vai querer colocar, o endereço, enfim, tudo o que vai ser necessário ali que ele quer colocar. Aqui a gente também colocou um parágrafo único para descrever uma informação importante aqui, ó. Essas informações, as informações da cláusula 3 que o cliente vai ter que passar, essas informações deverão ser passadas ao locador em até X dias. X dias, aí você vai estipular um prazo. Vamos supor, você fechou o contrato com o cliente hoje, o cliente tem ali 3 dias para te mandar as informações que ele vai querer que seja exibida no anúncio, tá? Para mandar para o design gráfico, para ele desenvolver a arte e depois mandar para a gráfica para ser impresso, beleza? Então essas informações deverão ser passadas ao locador em até X dias após a assinatura deste contrato para que a arte do anúncio e impressão possa ser realizados no prazo combinado. Então é uma condição de que o cliente precisa, né, passar as informações em um prazo para que o restante, né, do cronograma seja cumprido, o desenvolvimento da arte, a impressão e por aí vai. Cláusula 4. O locador se compromete a pagar todos os tributos, taxas ou qualquer outro que esteja relacionado ao contrato. Aqui também falando sobre os tributos, né, possíveis impostos, alguma coisa, qualquer outra taxa que esteja relacionada com esse contrato. Geralmente isso é por conta do locador, do proprietário da empresa ali que está vendendo isso para o seu cliente. Então fica aí estipulado em contrato também. Cláusula 5. É dever do locador a impressão do anúncio em sacos de pão, seguindo sempre as devidas especificações de embalagem para distribuição de alimentos. Aqui é a mesma coisa daquela informação do termo de doação, que os sacos de pão devem estar de acordo com as normas para que você possa distribuir, armazenar alimentos ali dentro, tá? Cola tóxica, as tintas adequadas, o tipo de papel certificado, enfim,
Aí depois, se você quiser conferir um pouquinho mais a respeito nisso, eu falei um pouco mais disso no outro vídeo. Bem como a distribuição das embalagens nas padarias parceiras do locador, para que as mesmas realizem a distribuição aos clientes e o objetivo de publicidade almejado pelo locatário seja alcançado. Então, em resumo, essa cláusula quinta está dizendo que você, como locador, precisa cumprir a sua obrigação de oferecer embalagens adequadas, de acordo com as normas, para armazenar alimentos e poder ser utilizado na distribuição de alimentos, e que é você que vai fazer essa distribuição das embalagens nas padarias parceiras, e essas padarias vão distribuir essas embalagens para os clientes com os pães, tá? Então, em resumo, essa é a sua obrigação para que o negócio funcione. Cláusula sexta. O locador se obriga a expor a publicidade contratada nas embalagens de sacos de pão pelo prazo determinado na cláusula 10 deste contrato. Então aqui, ó, a gente tem um prazo que vai ser determinado. E nessa cláusula sexta é justamente obrigando o locador, você, empreendedor, a expor, a colocar, a deixar publicada essa publicidade aí na embalagem de sacos de pão pelo prazo que vai ser determinado lá na cláusula 10, que a gente já vai ver, tá? Então, o prazo contratado aqui é o prazo que realmente você tem que deixar a publicidade lá. Aqui vamos falar a respeito do valor desse aluguel. Digo aluguel mais uma vez porque o cliente não está comprando a embalagem, ele está alugando mensalmente um espaço nessa embalagem, tá? A embalagem não é dele, o espaço não é dele vitalício, ele está alugando. Então é o valor do aluguel. Cláusula sétima. O locatário se compromete a pagar como aluguel pela utilização do espaço publicitário o valor mensal de X reais. Aqui você especifica o valor em número, né, numérico, e por extenso, tá? E aqui você também especifica a frequência, se vai ser mensal ou se vai ser trimestral, semestral, enfim, anual. Aí é a sua logística, aí é o seu planejamento com o cliente, seu marketing. Cláusula oitava. Todas as parcelas deverão ser pagas pelo locatário no dia X do mês corrente. Aqui é importante também você colocar o dia e escrever por extenso também aqui, ó. Já vou deixar aqui para você lembrar quando você fizer o download aí. Então, todas as parcelas deverão ser pagas pelo locatário, o cliente, no dia X, escreve por extenso, do mês corrente, ou seja, sempre do mês que está aí vindo. Caso isso não ocorra, será cobrado uma multa de X%, e aí você estipula, verifica certinho a multa máxima que você pode cobrar, tá? Dá uma pesquisada aí no tio Google e verifica certinho, tá? O tipo de... Isso vai variar de estado para estado e tal, então verifica o valor máximo de taxa de multa que você pode estabelecer no seu contrato. Então, caso isso não ocorra, isso que? O pagamento até o dia tal do mês corrente. Caso esse pagamento não ocorra, será cobrada uma multa de X% e juros de X% a cada dia de atraso, tá? Isso você vai estipular aqui no contrato. Edite isso aqui, tá? Cláusula nona. O não pagamento do aluguel, né? O não pagamento desse termo, desses valores contratados aqui, sem necessidade de qualquer notificação, ou seja, você não precisa enviar nenhuma notificação se a pessoa não te pagou, comunicado ou intervenção judicial, você não precisa entrar na justiça para fazer isso, nada. Você simplesmente pode retirar o anúncio na embalagem de saco de pão locada, tá? Então é por isso que é importante essa cláusula estar aqui. Caso o cliente não pagou,
não vai pagar, claro, você vai fazer a cobrança e tal, mas ele está te enrolando, não está pagando, você arranca o anúncio dele lá, você não precisa nem mandar a carta por escrito, nada, você não precisa avisar, notificar ele de forma nenhuma, você simplesmente, ele não pagou, você tira o anúncio, bota outro anúncio de outro cliente na embalagem. Claro, as embalagens que já foram impressas e distribuídas não tem mais, né? Mas as próximas que você vai fazer, você já retira ele dali. Do prazo, lembra aqui que a gente falou, ó, na cláusula 10 deste contrato, aqui a gente vai especificar esse prazo. O presente instrumento terá o prazo de tantos meses, iniciando-se a contagem do prazo a partir da assinatura pelas partes. Então, a partir do momento em que o contrato é assinado e a data da assinatura é a que você vai colocar aqui embaixo, a partir do momento que esse contrato é assinado, passa a contar a validade do prazo, né, desse contrato. Então, você vai especificar aqui 6 meses, 3 meses, 1 mês, você vai renovar isso todo mês. Enfim, aí é o seu modelo de negócio. Da rescisão, ou seja, caso alguém queira quebrar, desfazer esse contrato aqui, rescindir o contrato. Cláusula 11ª. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento pelas partes, ou seja, em qualquer momento, devendo a quem pretender a rescisão avisar a outra com X dias de antecedência. Eu aconselho aqui que seja 30 dias de antecedência no mínimo, para que aconteça que você consiga se programar, caso um cliente vá sair, ele paga esse mês, fica esse mês, mas já te avisou que o outro mês ele não vai estar, para você conseguir repor, realocar um outro cliente nesse espaço que era dele, enfim, tá? Então, da mesma forma, caso você também, empreendedor, não vá mais fazer alguma tiragem daquele modelo que você vendeu para ele, você está rescindindo o contrato, quebrando o contrato. Então, você precisa avisar ele, ó, esse mês vai ser o último que a gente vai fazer dessa maneira. O mês que vem vai ter algumas diferenças, vamos variar, vai mudar valor, enfim, tá? Aí você especifica aqui. Cláusula 12ª. Este instrumento também será rescindido caso uma das partes descumpra qualquer das cláusulas estabelecidas no presente, devendo a que o causou responder a outra por multa de X% do valor mensal do aluguel. Então, aqui está sendo estabelecido o que? Se um cliente ele descumpriu alguma parte do contrato, ou seja, não te pagou, não fez nada, não te deu nenhum aviso, tal, não conversou com você, enfim, descumpriu alguma dessas cláusulas, esse contrato é rescindido, ele é desfeito e fica como uma penalidade, uma multa para quem causou a quebra do contrato, tá? E aí essa multa aqui ela está fixada no valor mensal do aluguel. Então, responderá outra por multa de 10%, 20%, 30%, 40%. Aí você vai ver o quanto é permitido aí para você, tá? Do valor mensal do aluguel, do valor que tá aqui, ó, valor mensal do aluguel, tá? Do foro, aqui é o mesmo esquema daquele outro contrato de termo de doação, que é a cláusula 13ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da comarca de, e aí você vai pôr a cidade e também o estado, tá? Coloca aqui nesse contrato. E aí, por fim, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 vias de igual teor, juntamente com 2 testemunhas. Aqui é interessante que você coloque 2 testemunhas também, tá? Todos os contratos nesses estilos pedem aí 2 testemunhas. Então, você põe aqui a cidade onde esse contrato foi assinado, a data de assinatura deste contrato, dia, mês e ano. E aí, o locador, você assina, bota o seu nome aqui, digita aqui o seu nome aqui na frente, ó. Assina, o locatário também assina
esses que estão assinando aqui são os mesmos que você especificou aqui, ó, o locador e a locatária, tá? Tem que ser as mesmas pessoas. E aí você coloca a testemunha, as duas testemunhas. Testemunha 1, digita o nome dela e um RG, e a testemunha 2, o nome dela e o RG. Feito isso, se você quiser achar melhor, reconhece firma em cartório. Se você achar que não tem necessidade, fica aí como um contrato de gaveta para você ter aí essa segurança. Lembrando, 2 vias de igual teor, uma sua e uma do seu cliente, tá? E lembrando, esse aqui é um contrato modelo, padrão, tá? Talvez você vai mudar alguma coisa no seu estilo de negócio, no seu plano de negócios aí, que você vai ter que editar alguma cláusula aqui para condizer com aquilo que você está fazendo. Então não é padronizado que tem que ser esse aqui. Esse é um modelo para te nortear aí, beleza? Eu estou deixando o link do download gratuito desse modelo aqui, totalmente editável, aqui na descrição do vídeo. Combinado? Muito bem, espero que esses vídeos, não somente esse, falando desse contrato em específico, direto com o cliente, mas o outro vídeo também, dessa mesma série, todos os demais vídeos, possa te ajudar e ter ajudado você a entender melhor como funciona esse negócio de publicidade em sacos de pão, tá? E que você possa aplicar, se realmente essa é a sua vontade, aplicar no seu negócio, fazer o negócio fluir. Lembra daquele vídeo da logística, acessa aí o card e confere, tenha tudo isso em mente e aplique. E lembre-se, problemas, obstáculos em todos os tipos de negócio vão ter, tá? E o importante é tentar e fazer dar certo, ok? Galera, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Mais uma vez, ajuda a gente com o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quando você começar a empreender, você provavelmente vai precisar aí, com o lucro da sua empresa, investir esse dinheiro em algum lugar. E aí esse canal aqui está produzindo conteúdo para você saber investir o seu dinheiro. E um conteúdo, não como a gente já vê no YouTube, a gente tenta bolar um conteúdo aqui, desenvolver um conteúdo de forma simples para que qualquer pessoa consiga investir, consiga entender sobre negócios, consiga entender sobre organização e planejamento financeiro. Beleza, galera? Um grande abraço, te desejo sucesso e qualquer dúvida já sabe, comenta aqui e se precisar, entre em contato comigo lá no direct, no Instagram, que eu procuro responder todo mundo que manda mensagem por lá também, tá? Lembrando, esses vídeos aqui de contrato foi uma pergunta de um inscrito nosso aqui no canal e um dos outros vídeos. E o seu comentário aqui, a sua dúvida ou alguma sugestão de um outro negócio para a gente analisar também, você pode deixar aqui nos comentários e isso pode se tornar um próximo vídeo ou até mesmo uma série de vídeos, tá? Então colabora com a gente e a gente ainda continua com o objetivo de te entregar um conteúdo de qualidade de forma gratuita e em troca a gente só pede o seu like e se inscreva no nosso canal. Beleza? Um grande abraço, sucesso e até o nosso próximo vídeo.